Olá, E aí, meu Rogério, tudo em querido, paz? tudo bem? Graças a Deus, Tranquilo. né? Estamos andando. Eu queria primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, nesse bate-papo. Apresentar você para o meu público, quem não lhe conhece, você, Newton Souza, é historiador, professor de história, palestrante, diretor de uma organização sem fim lucrativo lá de Clara, né, que ajuda crianças, adolescentes e seus familiares ali na região da Caucaia. Né? Nilton, é muito prazeroso para mim, é uma satisfação enorme poder recebê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho nessa noite. Tá? Seja A muito alegria bem-vindo. minha, a alegria minha, é sempre bom ter oportunidades da gente poder se expressar, poder falar, permitir a inspiração do alto para que a gente possa, de alguma forma, compartilhar ideias que possam ajudar as pessoas, né, e a nós mesmos nessa interação. Pois é. Nilton, o tema que eu trouxe você para a gente conversar, você sabe que nós estamos passando por um processo, né, de uma pandemia, de uma crise, onde nós somos atravessados por diversas sensações emocionais, físicas, espirituais, né, e essa pandemia, ela mexe com toda a nossa estrutura emocional e psíquica, né, de forma que nos abala por completo. Mexe com os nossos valores, quando eu mexo com as nossas crenças. Quando eu falo crenças, eu não estou me referindo só à questão religiosa. Estou falando nas nossas crenças, no que nós cremos de nós mesmos, no valor do futuro, do governo, do amanhã, entendeu? Crenças de desamor, de desvalor que nós temos conosco mesmo. E também da fé. Né? Inúmeros grupos que eu venho participando, a gente vem percebendo que a fé tem sido uma ferramenta constante. As pessoas utilizam muito, se pegam muito nessa questão da fé para se como uma tábua de salvação, né? São orações, são novenas, são pensamentos, são palestras. A gente está vendo muitas pessoas também da área religiosa se manifestando e a gente percebe que há uma mudança nesse sentido, né? Há aquelas pessoas que teoricamente não, aparentemente não sentem nada, não são influenciados de forma nenhuma. Há aqueles que precisam dessa estrutura de fé e há aqueles que eu já percebi também que se diziam anteriormente ateus e de repente se vê na necessidade de acreditar. Né? Então eu queria que você trouxesse para nós, com todo o seu embasamento de historiador, de dirigente de instituição religiosa, eu queria que você falasse um pouquinho como se dá esse comportamento, né, das nossas crenças, valores, nesses períodos de pandemia, pós-pandemia que nós vamos viver e estamos vivendo agora. Maravilha. Primeiramente, uma boa noite, paz e bem a todos aqueles que estão chegando agora, estão entrando agora, estão nos assistindo. Esse momento que nós estamos vivendo é realmente um momento desafiador por excelência. Naturalmente, nós precisamos analisar, em face disso, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a realidade, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro, a nossa relação com aspectos que estão vinculados ao nosso próprio comportamento, em geral, como também em relação ao nosso comportamento psicológico, a maneira de manifestação da nossa própria existência. Todos sabem que eu sou espírita e é muito comum ao espírita estar convivendo sempre na fronteira da temática da morte. E muita gente encara a morte como sendo um tema tabu. Há pessoas que são verdadeiramente atemorizadas, que não querem sequer falar nessa palavra. Há pessoas que evitam conversar a respeito. E esse tema na vida delas passa a ser apenas existente em face de alguém que falece próximo, que falece na família, de alguém que deixa o corpo físico, de algum velório que se participe. E é curioso pensar nisso do ponto de vista cultural, porque essa nossa sociedade de estrutura e de lógica capitalista, de estrutura e de lógica de consumo, de estrutura e de lógica consumista, materialista, ela tende a evitar esses assuntos porque
tais assuntos mexem demais com os paradigmas, com os princípios de comportamento social, econômico, político, cultural, ideológico e até religioso. A gente coloca a religião nesse cômputo porque a religião, na verdade, ela acaba compondo essa estrutura. De fato, a interface religiosa, como ela é e como ela está posta, ela não dá conta. A interface religiosa não dá conta de determinados impactos. Por quê? Porque as pessoas têm tido experiência religiosa muito mais para atender a anseios materiais. As pessoas têm buscado a religião muito mais para resolver problemas pessoais que muitas vezes estão na conta de um apelo às suas próprias responsabilidades pessoais. As pessoas, elas têm buscado a fé como uma forma de transferência, em que algo sobrenatural, algo invisível, algo metafísico tem que realizar um trabalho por mim, como se instantaneamente, como se uma varinha de condão pudesse estabelecer uma mudança na minha vida e alterasse, assim, a configuração dos problemas que me cercam. Problemas que chegam até a mim como se fossem verdadeiras lições, verdadeiras provas de uma escolaridade existencial sobre a face da Terra. Então, essa interface religiosa está caduca, essa interface religiosa está falida, essa interface religiosa tem se encontrado com as mais múltiplas decepções por parte dos seus profitentes em face de lideranças que não conseguem sustentar o que pregam, porque pregam, mas não praticam, porque pregam, mas se envolvem em processos de escândalo e acabam abalando aqueles que seguem muito mais aos homens do que a Deus. Infelizmente, muitas interfaces religiosas não têm produzido nos indivíduos autonomia, nem tampouco liberdade. Muito pelo contrário, tem produzido outras formas de algema, algemas invisíveis. E tem produzido outras formas de alienação, que não permitem ao indivíduo enxergar de fato a realidade com consistência. Muitas delas têm produzido fórmulas. Isso se dá não só no ambiente religioso, como isso se dá também no plano da literatura, especialmente essa literatura voltada para a autoajuda, em que determinados livros são verdadeiras receitas de bolo, como se frases, jargões, códigos gramaticais fossem capazes de modificar a infraestrutura de nossas vidas. Isso retira do indivíduo uma responsabilidade que só cabe a ele, e uma responsabilidade que é de natureza pedagógica, uma responsabilidade que é natureza didática. Os problemas existem em nossas vidas para nos ensinar algo a respeito de nós mesmos. É muito comum na área da psicologia a palavra ressignificar, ressignificância, releitura. Porque os indivíduos precisam ver, rever, analisar por que determinadas coisas acontecem na minha vida. Nós não estamos diante de um fator que seja somente individual. O coronavírus, ele atinge a população planetária. Mas o curioso é que quando alguma hecatombe, quando algum fenômeno que parece de cunho apocalíptico atinge determinada população em específico do planeta, nós não tivemos o mesmo tipo de postura, nós não tivemos o mesmo tipo de posicionamento. Por quê? Porque não nos dizia respeito, estava longe, muito longe do umbigo do nosso egocentrismo. Diante de um vírus que nos atinge, nós começamos a ficar um pouco mais sensíveis à realidade do outro.
primeiro momento nosso foi um momento de negação. E até bem pouco tempo, muita gente acreditava que poderia sair às ruas desfilando, porque o vírus só atingiria determinada faixa populacional, determinado segmento, determinada faixa etária. Muita gente andou pensando nisso, mas o círculo começou a estreitar em torno de cada um de nós. Eu mesmo não tinha notícias de amigos meus, ou de colegas meus, ou de conhecidos meus que tivessem passado por esse processo através da morte. E na medida em que as notícias começaram a me chegar, de companheiros espíritas, de companheiros católicos, de companheiros evangélicos, de companheiros que participaram, inclusive, de movimentos de rua, sendo tragados por essa enfermidade, até eu mesmo comecei a perceber a realidade mais nua e crua desse vírus convivendo com a humanidade, convivendo conosco. Cada pessoa vive num estágio de percepção diferenciada. Ninguém vai perceber do mesmo jeito o impacto desse vírus em nossas vidas. Ninguém. Portanto, eu sou muito realista em dizer que eu não penso, ainda não, numa mudança profunda do ser humano. Eu não encaro dessa maneira. Especialmente porque nós percebemos que quando falaram de determinados medicamentos, essas pessoas correram para as farmácias e esgotaram tais medicamentos para outros tantos. E quando falaram da ameaça de fechar fronteiras e faltar alimentos, também vimos os supermercados lotarem, as pessoas esgotarem os alimentos nas prateleiras. Amigo meu da Inglaterra me mandou fotos dessas prateleiras totalmente vazias. Então a gente percebe o estágio de cada ser humano diante dessas hecatombes, desses desafios, que não são os primeiros. Gripe espanhola, peste de Marsella, nós tivemos H1N1 não faz muito tempo, não com uma repercussão tão grande quanto esta, mas a humanidade tem sido visitada pela peste negra, sem falar em processos de guerra que dizimaram populações inteiras do planeta. Então significa dizer o seguinte, para que a gente não se comporte de maneira infantil ou de maneira imatura diante dessa realidade, nós precisamos olhar para o passado como se fôssemos verdadeiros historiadores e colher no passado lições desse passado em relação aos agrupamentos humanos. E na medida em que a humanidade aprofunda algum comportamento de natureza moral e espiritual no que tange ao exercício de uma mais ampla fraternidade, no que se refere ao exercício de uma mais ampla solidariedade e mais amplo mutualismo, na medida em que percebemos que não somos só nós que existimos, o outro também existe, é que poderá haver algum amadurecimento, algum crescimento. Mas se a gente pensar de maneira infantil, se nós fizermos prevalecer muito mais a nossa condição de imaturidade interior, nós seremos dominados, sim, pelo medo, nós seremos, sim, dominados pelo pavor, pelo pânico, pelo desequilíbrio. A ansiedade haverá de se ampliar na nossa infraestrutura emocional e isso poderá realmente acarretar graves problemas no sentido de alterar nossos mapas neurais até, nossos comportamentos, no sentido de fazer com que a gente se coloque numa posição de fragilidade, quando, na verdade, nós precisamos buscar
o império de nossas forças interiores, a potencialização daquilo que estava adormecido, um encontro mais profundo conosco mesmo, com a nossa realidade interior. Nós estamos sendo convidados por esse vírus, que não é um castigo divino, que é uma responsabilidade planetária terrena, que é provocada pelo próprio comportamento humano no usufruto dos recursos terrenos, dos recursos planetários, dos recursos ambientais, que é o resultado de nossa sôfrega carreira, não sei para onde. Nós estamos sendo convidados a uma reflexão sobre o que sobrou, sobre o que nos restou. Nós que vivemos a vida inteira, até agora, vivemos uma vida tão focada na aparência, uma vida tão focada no supérfluo, uma vida tão focada no acúmulo. O que é que nos sobrou diante dessa infraestrutura tão brilhante, tão neon, diante de uma infraestrutura que nos convoca a sempre acumularmos, termos mais do que sermos? O que nos sobrou? O que agora nos resta? E tentar entender por que algumas estatísticas recentes têm falado da queda da taxa de suicídio. Seria a convivência familiar? O que aconteceu? Seria porque eu me tornei visível, eu que me senti invisível? Seria porque agora eu me vejo diante de um problema que toma conta e vulto de multidões e o meu problema, ou o meu drama, ou a minha pendência interior se tornou pequena diante desse universo? Seria isso? São perguntas que eu estou lançando porque eu não ousaria responder sem uma fundamentação maior. Mas isso está acontecendo. Isso está existindo. Eu li um artigo recentemente, de jornal, noticiando que a taxa de suicídio no Japão caiu em torno de 20% a 25%. Então, a gente começa a perceber que nós estávamos afastados do que é essencial. Nós estávamos afastados do que é simples e que efetivamente nos alimenta. Porque nós achamos que o que nos alimenta é algo extraordinário. Nós vamos às igrejas para viver uma experiência sobrenatural, extraordinária, quando o natural poderia também nos alimentar. Quando milagres existem no olhar, quando milagres existem em sentir o odor ou o cheiro das coisas, quando o milagre existe, quando nos sentimos o palato e os sabores dos alimentos, quando o milagre existe num abraço, quando o milagre existe num aperto de mão, quando o milagre existe na convivência, no escutar do timbre da voz do outro. Muitas vezes nós nos afastamos desse essencial, que é invisível aos olhos, para buscarmos uma miragem que não nos planificava interiormente. Por isso que eu estou insistindo na pergunta: o que é que te sobrou? O que é que agora te resta? O que é efetivamente essencial para você? Ah, mas eu não posso mais ir para a igreja. E aí? Por que você não se pergunta se a igreja não era você, sempre foi você, se a igreja era sempre o seu coração, o altar estava aí dentro de você e você estava buscando lá fora o que existia dentro de você? E você deveria se questionar: o que é se relacionar com Deus? O que é comungar com Deus? O que é entrar em sintonia com a espiritualidade? O que é viver, de fato, uma vida metafísica? O que é, de fato, viver plenitude interior? É isso que está em jogo, é isso que nós devemos perguntar. Talvez sejam as perguntas certas que nós precisamos começar a fazer, e não a busca sempre de respostas fáceis, de liquidificador. Vivíamos e vivemos ainda um mundo do instantâneo. Basta apertar um botão, eu resolvo um problema. Eu aperto o Enter do computador, eu dou um comando e tudo se processa na minha direção. Olhar se os tiquezinhos lá do WhatsApp estão azuis, se o indivíduo te leu.
ficar ansioso, porque ele não deu resposta ainda para mim de um dilema que eu lhe apresentei. Então, deixamos de viver o presente, o agora. A vida parecia ter ficado muito veloz e sem qualidade, rasa e superficial. Nós, os homens, que nos dizemos civilizados, parecemos agora primitivos, convocados a voltar para dentro da caverna, para parafrasear aqui Platão no mito da caverna, viver dentro da caverna, olhar para dentro da caverna de nós mesmos, do nosso mundo interior. E muitas pessoas estão buscando a fé nesse sentido. Inúmeras lives. Um vendedor, amigo meu, me disse que estava vendendo TV em banda de lata, porque as pessoas estavam assistindo cada vez mais lives. Eu vejo pessoas dizendo para mim assim, acabei de assistir 3 lives, vou assistir a sua live agora. Então, mundo de lives, e a grande pergunta é, o que é que você está procurando? O que é que você está buscando? O que é? O que é que está te movendo? O que é que te falta? O que é que está te faltando ainda? Porque viver plenitude é começar a não viver escassez. Há um princípio de escassez dentro da criatura humana. É isso que tem feito tantas pessoas dizerem que tem a luz e terem gente seguindo. Basta alguém dizer assim, eu tenho a luz, e adeptos já começam a aparecer. Basta alguém dizer, eu tenho o caminho, basta alguém dizer, eu sou quase um Messias, que as pessoas correm atrás. E as pessoas estão cegas. Vivemos um mundo tão estranho, vivemos ainda um mundo tão contraditório, que as pessoas rasas são mais ouvidas do que as pessoas profundas. As pessoas profundas são muito difíceis, as pessoas profundas são muito complexas. As pessoas profundas dão muito trabalho. E eu não quero ter trabalho para entender. Eu não quero gastar o meu fosfato. Eu não quero gastar o meu potássio. Eu não quero gastar a minha neuroquímica. Eu não quero gastar as minhas sinapses cerebrais buscando algo que seja profundo para efetivamente planificar e me dar consistência psicológica, consistência existencial. Não, esse mundo raso é mais interessante. Essas respostas de fórmula, de receita pronta, são mais interessantes para mim. Então, a pandemia está nos colocando em xeque. A pandemia está começando a nos fazer pensar sobre isso. Ela está, ela está fazendo uma coisa, Nilton, ela está nos obrigando a conviver conosco. Né? A pandemia, de uma certa forma, ela está nos obrigando a olhar para mim, a ter que conviver comigo mesmo. Eu tive que ficar confinado e agora não tem mais jeito, eu preciso me suportar. Né? E o que nós temos vendo, muitas vezes, é um sobressalto de questões de ansiedade, depressão e tudo mais, mas por que isso? Porque eu não estou preparado para o que você está falando, eu não estou preparado para conviver comigo. Né? E é difícil você conviver consigo, é difícil você olhar para você, é difícil você se perceber enquanto humano, enquanto sujeito, enquanto falível, enquanto parceiro, pai, companheiro. A gente vivia tão atribulado de tantas atividades e tanto recurso tecnológico que isso nos afastava de tudo, do ambiente familiar e principalmente nos afastava de nós mesmos. Nós vivíamos uma vida irreal. E de uma hora para outra nós fomos obrigados, né, a dizer assim, pronto, agora está aí, você agora vai ter que aprender a conviver com você. Você agora vai ter que aprender a olhar para você, descobrir suas falhas, descobrir seus defeitos, sua fortaleza, né, superar suas fraquezas. E é isso que nós estamos vendo. Eu percebo isso nesse processo da pandemia. As pessoas estão num processo de autodescoberta. Algumas pessoas, como você bem disse, vão sair mudadas disso. Mas provavelmente nem todos vão passar. Acho que algumas pessoas ainda estão meio que flutuando ainda. Não estão percebendo, não estão aproveitando, eu diria. Não estão aproveitando essa oportunidade de crescimento, né, de aprimoramento, de descoberta. Né? Existe um desafio lançado aí. Porque muita gente não consegue dar conta de si mesmo. Muita gente estava fugindo de si mesmo. E muita gente estava exteriorizando o que é efetivamente interior. Só tem raiz
o que se planta profundamente. Tá? Se eu colocar as raízes para fora da terra, o vendaval vai arrastar, a tempestade vai me arrancar. E isso estava acontecendo com inúmeras pessoas. As raízes têm que ser para dentro. As raízes têm que ser para o interior. As raízes, elas precisam ter envergadura para muito, muito para baixo. Quanto menor uma pessoa, fazendo a paráfrase com a árvore, com a planta, quanto menor uma pessoa, menos raiz. Quanto menor a minha taxa evolutiva, menos raiz. Quanto maior uma pessoa, quanto mais consistente uma pessoa, mais profunda a raiz. Porque a raiz tem que dar conta. Tem que dar conta da estrutura de crescimento da pessoa. Então, ninguém cresce sem enraizamento. Mas o enraizamento, ele exige necessariamente que o indivíduo olhe para si. Ele tem que dar conta de si. E aí é que está. Se as pessoas leem a Bíblia, por exemplo, as pessoas leem a Bíblia e leem Gênesis, capítulo 1, versículo 26. As pessoas descobrem que nós fomos feitos de Deus, por Deus, antes mesmo de existir o barro, antes mesmo de existir a infraestrutura corpórea, Deus nos fez. Mas Deus tinha que matéria-prima para nos fazer? Se Ele nos fez antes do barro, se Ele nos fez antes da infraestrutura corpórea, Ele nos fez de onde? Ele nos fez de quê? De que matéria-prima? Que matéria-prima Deus usou para nos fazer? Então, Ele nos fez dele. Ele nos fez nele. Ele nos fez da substância dele. Mas sabe o que acontece com o ser humano que se desidentifica dessa origem? O ser humano que se desidentifica da sua fonte primordial, da sua matriz, da sua condição protocausal. O que acontece com esse ser humano que se desidentifica é a subutilização. A subutilização de si mesmo. E subutilização é tudo que tem a ver com o que cobre a casca. Subutilização é tudo que tem a ver com a preocupação aparente, com o mundo aparente, com o menos do que sou e o mais do que pareço. Eu preciso parecer. E parecer não é ser. Parecer é se vestir. Parecer é encapsular. Parecer é criar uma casca, uma exterioridade. Mas parecer não dá conta daquilo que está por dentro de cada um de nós, dos dilemas que cada um de nós enfrenta. Então, como não dá conta efetiva disso, essa casca, ela quebra, ela rompe, ela racha. Tem muita gente que vive a vida inteira e nunca se viu no espelho. Tem muita gente que vive a vida inteira e nunca enxergou, porque tem medo. Porque não é fácil se ver, não é fácil se enxergar. Se você recorrer aos estudos de Freud, se você recorrer aos estudos de Lacan, você vai perceber uma coisa que é padrão em todas as abordagens psicológicas. Você, por exemplo, que é da TCC, você sabe muito bem que o ser humano, muitas vezes, ele quer fugir de determinados recalques, daquilo que ele esconde. E o terapeuta que enxerga, na hora que ele enxerga, se ele der a ideia que ele viu, que ele te desnudou, se ele passar para o, digamos, cliente ou paciente, chame do que for, o interlocutor terapêutico, essa pessoa tende a esconder e a sabotar isso, porque ela não está conseguindo dar conta.
dessa realidade interior. Todos estamos sendo chamados a um autodescobrimento. Todos estamos sendo convocados a uma autodescoberta. Só que agora, com mais verdade. Estão sendo retirados os acessórios. Estão sendo retirados de nós as exterioridades, os artifícios, os apetrechos. Estão sendo retirados de nós aquelas estruturas que nós criamos para nos sentir vivendo algo, sem, na verdade, viver. Estruturas exteriores que faziam com que a gente se sentisse com status e fazia com que a gente se sentisse com um nome, com um rótulo, e fazia com que a gente se sentisse sendo algo. E ser é muito mais do que parecer ser. E ser é muito mais do que ter um rótulo, um nome. E ser é muito mais do que vestir. E ser é muito mais do que ter algo de material para dizer: ei, olha para cá, olha aqui, ó, o que eu tenho. Olha para mim, olha o que eu sou. Vislumbra aqui essa armadura que eu passei anos e anos para construir, para reluzir. Quando, na verdade, esse mundo interior estava sendo negado, estava sendo abortado. Tem um livro do padre Fábio de Mello muito interessante, que é mais ou menos assim: quem me roubou de mim? Me parece que o título é esse. Quem me roubou de mim? E a capa é muito sugestiva, porque a capa ela sai tirando uma espécie de película do rosto do indivíduo. E nós ainda usamos essa capa. Existe um livro sobre máscaras de John Power, me parece que o nome é esse, John Power, em que ele fala dessa retirada das máscaras. Raramente nós temos diálogos mais profundos. Nossos diálogos são rasos. E os diálogos que nos alimentam são os diálogos profundos. É quando eu me permito me desnudar. Os relacionamentos humanos seriam mais produtivos. Eu falo de relacionamentos afetivos mesmo. Os relacionamentos afetivos seriam mais produtivos se ambas as partes pudessem se desnudar sem medo. O problema é que temos medo de nos desnudar, porque nos desnudar nos coloca numa posição de vulnerabilidade. E ser vulnerável é estar à mercê do que o outro possa usar contra nós mesmos, dos subsídios que ofereçamos, dessa nudez nossa. Mas somente essa nudez nossa, como se fosse a volta ao paraíso de Adão e Eva, somente essa nudez nossa poderia nos mostrar a verdade a respeito de nós mesmos e permitir que a gente pudesse amar isso. Sabe qual é o problema? Nós temos dificuldade de nos amar a nós mesmos. Nós temos dificuldade. Ninguém fala. Orgulho, egoísmo não refletem auto-amor. Você cuida muito do seu corpo. Isso não reflete auto-amor. Auto-amor é quando você é capaz de ver o quão cruel você pode ser, o quão vil você pode ser, o quão mesquinho você pode ser, e ainda assim você poder amar a si mesmo. Porque a gente imagina que se muda uma infraestrutura estando fora dela. O problema do ser humano é que ele foi buscar lá no templo um jeito de mudar a si mesmo. Mas ele quer transferir para um líder essa mudança. Ele quer transferir para um espírito essa mudança. Ele quer transferir para Jesus essa mudança. Ele quer transferir para um guru essa mudança. Ele quer transferir essa mudança para alguém do lado de fora. Mas esse alguém do lado de fora não consegue acessar o que está dentro de você. Só você tem a chave. Só você tem a chave de dentro de você. É uma questão de lógica. As pessoas não se deram conta disso. É impossível eu pedir para você, doutor, psicólogo, Rogério Vasconcelos, que você faça isso por mim.
Não. Você pode ser um interlocutor que faça com que eu me escute. Na verdade, eu te procurei para me escutar. Olha só o que as pessoas fazem quando vão para a terapia. Elas estão criando um momento e um espaço para se escutar, porque elas não se escutam. Que elas não se escutam. Elas não se dão tempo para se escutar. Eu preciso de um objeto externo, mas esse objeto externo, ele é apenas uma espécie de ponto de contato, de apoio, de reflexo, digamos assim, para que eu possa me enxergar, para que eu possa falar e eu mesmo possa me escutar. E esse escutador, esse terapeuta, essa escuta que está sendo feita, é apenas uma forma de condução. Por isso que a abordagem da TCC trabalha tanto com pergunta. E pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta para o indivíduo, até o indivíduo chegar num ponto de dizer assim, realmente eu estou sustentando essa fobia, mas não tem sentido. Aí eu estou sustentando esse medo, mas ele vem lá, não sei de onde. Eu estou sustentando isso aqui, mas não tem sentido. É uma forma de colocar o indivíduo em xeque-mate consigo mesmo, para que ele possa produzir de si matéria-prima e substância essencial para conviver, para perceber o anacronismo próprio e só assim destravar. Nós paramos de nos perguntar, nós paramos de refletir. Tem uma frase muito, muito contundente do Sócrates, eu digo que é muito contundente e até perigosa, porque ele diz assim, uma vida não refletida não merece ser vivida. É muito forte dizer isso, sabe? Porque ele fala da qualidade de vida. Você tem qualidade de vida quando? Você tem qualidade de vida quando você consegue, pelo menos em processo, responder algumas perguntas. O que sou? De onde venho? Para onde vou? O que faço aqui? Essas perguntas não terão resposta. Elas são processuais. Porque o olhar de quem está vivendo é um olhar viciado pelo modo de vida com que vive. Então, esse olhar não enxerga. Esse olhar precisa ser confrontado com a contestação do que vê. Então, qual é o nosso bisturi para fazer um parto de nós mesmos? Usando aqui a maiêutica socrática. Qual é o nosso bisturi para fazer um parto de nós mesmos? Para que a gente venha efetivamente nascer, renascer constantemente. A pergunta é o bisturi. A pergunta é o bisturi. Precisamos nos perguntar. Mas olhe, existem pessoas que passam a vida inteira estagnadas porque elas têm os mesmos amigos, elas só fazem as mesmas perguntas, elas só leem os mesmos livros, elas só entram em contato com as mesmas ideias, elas só vivem as mesmas circunstâncias. Nós costumamos anatematizar e costumamos demonizar o problema, a crise e a dor. As pessoas passaram a demonizar a dor. Há pessoas, até na religião, que dizem o seguinte: você está sofrendo é porque você está afastado de Deus. Você está sofrendo porque Deus está querendo fazer alguma coisa contra você. Mas ninguém pergunta se Deus não está querendo fazer uma coisa a favor de você. Demonizaram a dor. Demonizaram a dor, mas a dor é um bisturi. A dor é um bisturi cortante. Dói? Dói. Abre? Abre. Sangra? Sangra. Mas mostra um tumor. Mostra uma metástase. Mostra uma doença. Uma enfermidade que você ignorava e que você não queria encarar. Mas só haverá cura se abrir. Então, por que você tem medo do bisturi da dor? A dor é que nem uma professora. Nós precisaríamos ressignificar a dor, o problema, o desafio em nossas vidas. O sofrimento em nossas vidas. Nunca deixará de existir. Todo ser humano será confrontado e atravessado, inevitavelmente, por situações que vão fazê-lo ficar. E agora? Ninguém vai deixar de ter
situações como essa. Ninguém. Especialmente agora. Especialmente agora. Ninguém pensava que a mamãe ia falecer, o papai ia falecer. Ninguém imaginava que seria nesse contexto. Ninguém imaginava. Por quê? Porque as pessoas querem evitar os temas tabu. Morte, dor, sofrimento. Tem gente que diz assim, eu descobri Deus quando eu deixar de ter problema. Rapaz, vai ler a vida de Jó. Dá uma olhadinha na Bíblia e leia a vida de Jó. Meu irmão, o cara sofreu pão que o diabo amassou. Tiraram dele tudo. A mulher dele olhou para ele e friamente ela disse assim, abandona esse teu Deus. Tu continua ainda agradecendo, tu continua ainda vivendo, tu continua ainda amando esse Deus, se tu tá numa situação dessa. Ou seja, o Jó nos demonstra que Deus não é metiolate, que Deus não é curativo, que Deus não deve ser usado para uma vida de bonança, que Deus não existe só para uma vida de bonança. Não, eu tenho que procurar Deus porque eu vou ter prosperidade. Se eu procurar Deus, eu vou ter prosperidade. Se eu tiver Deus no coração, eu não vou ter problema. E muitas vezes, pode ser até o contrário. Muitas vezes, pode ser o inverso. Porque o fogo é que transforma as substâncias. O fogo arde, o fogo dói, mas é o fogo que transforma as substâncias. O fogo das provações. O fogo das dores, dos sofrimentos. O fogo das perdas. Alguém já se perguntou por que perde algo? Qual a necessidade das perdas? Tem um livro, eu não me lembro da autora, Perdas Necessárias. O nome é Perdas Necessárias. E por que a gente perde? O nosso olhar está tão voltado para o outro, para o externo e para o que se tem, que se a gente não perder, a gente não vai olhar para o que sobrou. O balão só sobe se você tirar os pesos. Você vai tirando os pesos. Aí o balão vai subindo. Você só fica leve quando você perde. Mas você sofre porque perdeu. Quando você perde, você fica leve. Porque muitas vezes a posse é peso. A posse te retrai ao chão. Quanto mais posse, mais materialismo. Não significa dizer que você vai pegar a sua riqueza e agora vai abandonar a riqueza toda. É muito mais desafiador não ser dominado por ela sendo rico. É muito fácil dizer que é desapegado quando nada se tem. Eu já vi um amigo meu que ele era bem pobrezinho e ele disse assim, eu sou uma pessoa muito desapegada. Eu disse, pois é, porque você tem pouca coisa. Eu quero ver você tendo, se você é desapegado. Então, o desafio é um desafio de propósito e de identidade. Qual é a sua identidade? As pessoas perdem a identidade própria na medida em que elas se identificam com as coisas. Então, você passa a não ser mais o Rogério porque você é a sua esposa. Você não passa mais a ser o Rogério porque você é seu carro. Você passa a não ser mais o Rogério porque você. Então, se perde a essencialidade, se perde a identidade. Nossa identidade, a gente só descobre o propósito se a gente descobrir a identidade. E a gente só é pleno se a gente vive o propósito. O propósito é aquilo que você tem para fazer aqui. Tem a ver com tuas competências, tem a ver com tuas habilidades, tem a ver com os teus potenciais. De que adianta ter tantas habilidades e talentos? Imagina alguém que tem o talento da pintura, mas não pinta. Essa pessoa, ela simplesmente morreu por dentro. E não sabe. Porque não viver os próprios talentos, não viver os próprios potenciais, é uma forma de morte interior. Porque nós fomos feitos e cada um tem
uma compleição específica, uma configuração específica para produzir no mundo algo. Então, você precisa descobrir qual é o teu propósito. E às vezes, você só vai descobrir quando lhe tirarem muitas coisas, quando a vida te tirar muitas coisas, quando as circunstâncias te tirar muitas coisas, para poder você enxergar o que sobrou. O que é que sobrou? O que é que faz palpitar meu coração? O que é que faz brilhar meus olhos na vida? O que é que eu faria sem olhar para o relógio? O que é que eu faria com prazer? O que é que me faria, ao final do dia, ter um cansaço, mas mesmo assim, um sorriso nos lábios, porque ali eu cumpri com o meu dever. Eu cumpri com o que vim fazer. Os pássaros voam, os peixes nadam. E você? O que é que você faz? O que é que você veio fazer? Todas as coisas têm um propósito, mas você só vai descobrir seu propósito se você migrar para a sua identidade, se você pesquisar a sua identidade. Então, eu sou um defensor do conhecimento, do cultivo do conhecimento. Se você não lê um livro novo, se você não se confronta com novas ideias, até com quem discorda de você, você deveria amar quem discorda de você, porque essa pessoa pode fazer desabrochar tanto convicções mais profundas em você, quanto essa pessoa pode fazer você repensar determinado posicionamento seu. Mas nós, muitas vezes, queremos ficar só com os que concordam conosco, só com os que caminham o mesmo ritmo e o mesmo passo que nós. Nós deveríamos amar o diferente. Nós deveríamos amar mais a diferença, a variedade. Você já viu a primavera? A primavera, eu nunca vi uma primavera em que Deus disse assim, agora é a vez das tulipas. Eu nunca vi uma primavera em que Deus dissesse assim, agora é a vez das orquídeas. Eu nunca vi uma primavera, não, agora são as gérberas, é a vez das gérberas. Eu nunca vi uma primavera que dissesse, não, agora a cor azul seria mais bonita para a primavera. Não, a cor roxa, a cor verde, a cor escarlate, seja lá o que for. Não. Deus está nos ensinando através da natureza que sem diversidade não há beleza. Sem diversidade não há brilho. Sem diversidade não há crescimento. Sem essa dialética não há reconhecimento de mim. Eu olho para você e vejo que você é diferente de mim, fisicamente, fisiologicamente. Eu começo a perceber como eu sou, mas é porque eu vi o diferente. Se o que eu visse fosse eu próprio, eu nunca saberia quem eu sou. Eu nunca saberia quem eu sou se o que eu olhasse fosse igual a mim. Eu preciso ver o diferente, estar com o diferente, conviver com o diferente, para que eu possa me entender como sou, me enxergar como sou. Senão eu não consigo me distinguir pela diferença. Então essas diferenças, elas fazem parte do processo evolutivo da criatura humana. E a essência, ela nos revela que nós somos todos iguais. O coronavírus disse assim, eu não vim só para os pobres. O teu dinheiro todo pode até amenizar o meu impacto. Mas se eu tiver que te levar, eu vou te levar. Tu sendo rico, pobre, feio, bonito, alto, magro, gordo, homem, mulher, homoafetivo, seja como for, o coronavírus, ele revela uma necessidade de percepção de que somos todos iguais em nossas fragilidades, em nossas fraquezas, em nossa humanidade. Exato. Nós precisamos perceber isso. Muita gente não tem se tocado para isso, não. Muita gente acha que está protegido porque está no palácio. Não, não está. Às vezes minutinhos, caso alguma pessoa queira fazer alguma pergunta, né? Fazer alguma pergunta. Vamos salvar a live. Vai ser salva, vai ficar no IGTV. Entendi o que aconteceu aqui, tá. Vai ser salva a live, assim que no finalzinho a gente salva e já fica publicado já no nosso canal, lá no IGTV, para que as pessoas possam estar assistindo. Né? Mas é essas questões que realmente nos assolam. Né? A gente tem que acordar, a gente tem que abrir. É um processo, nós estamos do lado de cá, olhando para a questão da saúde mental, a gente vê realmente que existem muitas questões. As pessoas estão tendo que... Um dos problemas mais comuns que nós estamos percebendo diante dos atendimentos é relacionamento. Né? São problemas relacionais. As pessoas não conseguem relacionar com
com o outro, com aquele mais próximo, com aquela pessoa que está ali dentro. Né? As questões de ansiedade, as questões de depressão, exatamente porque nós vivemos esse constante mundo da fuga. Né? O tempo todo buscando o que fazer para não ter que fazer aquilo que realmente preciso, que é olhar um pouquinho, né? Me preparar um pouco, olhar um pouco para mim, né? O que precisa ser feito nessa constante. Então, não é que seja necessário. Até essa semana teve umas críticas aí relativas a algumas publicações que houveram de algumas figuras ilustres aí que andaram falando, né? Mas é que às vezes é preciso determinada situação acontecer para que a gente acorde. Né? É preciso que determinada situação aconteça para que a gente até mesmo busque ajuda, até mesmo a gente sinta a necessidade de resolver algumas questões que são nossas, que estão conosco, e que a gente nunca tem tempo. Né? A grande desculpa é o tempo. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo, nós colaboramos com um serviço de plantão da Universidade Federal, você sabe que eu tenho uma relação com a Universidade Federal, e a gente percebe muito que muitas pessoas estão fazendo inscrição para outras. Né? Estão fazendo as inscrições para que as pessoas sejam atendidas. Aí quando você vai atender, diz, não, foi fulano que fez a minha ficha, não tinha tempo. Mesmo por tantos processos, a pessoa passando pelo adoecimento, ainda assim não tinha tempo para si mesmo. Né? Então, é necessário que a gente dê uma parada, é necessário que a gente procure olhar para dentro da gente e um pouco mais de humanidade. Né? Que a gente consiga se ver como sujeito e não como parte de um todo, e sim como algo inteiro. Né? Porque eu sempre estou me vendo como parte de um grande mecanismo de funcionamento. Eu sou o que trabalha, eu sou o que faz, eu sou o que produz, eu estou sempre dentro de alguma engrenagem. Está na hora de eu me perceber enquanto sujeito inteiro, né? Para que eu possa conhecer as minhas dificuldades. E, de certa forma, apesar de não ser a melhor maneira possível, mas uma pandemia, uma crise, né, ela nos move, ela nos tira do lugar comum. É aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. É preciso que dê uma sacudida para que a gente diz, tá bom, estão me empurrando, agora eu vou. Né? Então, a gente percebe que não é a melhor maneira, mas, de certa forma, às vezes é preciso que a gente acorde, né? Que a gente tenha esse processo de sacudida e que a gente busque o auxílio que está sendo colocado de todas as maneiras na forma de saúde, acompanhamento médico, psicológico, para que as pessoas consigam sair desse processo melhores do que o que entraram. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja, na verdade, que as pessoas consigam sair mais fortalecidas desse processo. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, né, se enxergar, nem todo mundo vai conseguir ter essa visão. Né? Porque é mais fácil eu colocar a culpa no outro. Eu até brinco quando eu estou fazendo palestra, que eu tenho um amigo meu que ele diz assim, tá, tudo bem, a culpa é minha. Então se ela é minha, eu vou botar em alguém, boto em quem eu quiser. Pronto. Então eu sempre estou procurando transferir para alguém essa responsabilidade. Eu não quero isso para mim. É doloroso, como você falou. É muito doloroso eu ter que aceitar que eu sou falível. Né? Então a gente precisa, às vezes, tomar esse lugar e dizer assim, não, chega, agora está na hora de fazer algo por mim. Né? A Darlene andou perguntando aqui sobre transição planetária. Essa pergunta é muito recorrente, sempre faz essa pergunta para mim, e eu tenho uma visão muito diferenciada a respeito disso. Eu aprendi que existe uma lei de progresso. As pessoas costumam segmentar uma lei que é uma linha contínua. Para mim, nós estamos em processo de progresso. Não importa se é um coronavírus, se é qualquer outra forma de hecatombe planetária que esteja acontecendo, os processos são de impulso para frente e para o alto. Então, eu não reconheço, de maneira alguma, nesse tipo de ocorrência, a ideia de uma transição planetária. Só haverá transição planetária se o homem evoluir, se o próprio ser humano evoluir. Enquanto o próprio ser humano não começar a dar os passos na direção de uma qualidade maior e verdade maior daquilo que crê, daquilo que tem fé, daquilo que exerce, daquilo que exercita, enquanto isso não acontecer, transição planetária vai ser só um termo, só uma expressão meramente didática e às vezes livresca. E, na verdade, o coronavírus ele está nos apontando reflexões.
Se forem feitas, nós avançaremos. Se não forem feitas, nós precisaremos de outros flagelos para que a gente possa aprender. Agora, o ser humano poderia aprender sem precisar do flagelo. Allan Kardec andou questionando os espíritos nas suas pesquisas do porquê desses flagelos. E a resposta que veio é que a teimosia do próprio ser humano em se manter estagnado em determinadas esferas de pensamento e de manifestação é que faziam com que esses flagelos viessem a acontecer como forma de impulsionar o progresso. Meu querido, só para te avisar que nós temos ainda só 4 minutinhos, né? Eu queria te convidar a fazer o fechamento da nossa noite e, de antemão, já te agradecer pela tua disponibilidade, dizer que foi muito bom poder ouvir você, é engrandecedor, enriquecedor, né? Sempre está podendo aprimorar um pouco o nosso conhecimento. Então eu deixo aí esses minutos finais contigo. Sugerir às pessoas para saírem do lugar comum. Você já não lia mais. Pode ser que seja um momento de leitura edificante. Você já não telefonava mais para as pessoas. Pode ser um momento de ouvir o timbre da voz das pessoas, o que também nos alimenta psicologicamente. Você já não se declarava mais para os seus amores. Pode ser um momento que você deva fazer isso. Porque até nisso o coronavírus trouxe uma lição. Quando há um enterro, é tão de uma vez que não dá tempo você nem se despedir. É impressionante. Então, se você estiver realmente isolado com a sua família e houver a possibilidade do abraço entre vocês, que haja o abraço dentro desse mesmo lar, que vocês cultivem isso, tá? Porque a gente costuma deixar para depois. E depois pode ser muito tarde. E a gente fica, às vezes, alimentando o remorso do depois. Abrace mais, ame mais, vibre mais, ore mais. Faça de você mesmo o templo de Deus. Se desafie a fazer de você próprio o templo onde Deus quer fazer morada. Então, faça um templo bem bonito dentro de você. Através de sua fé, de sua oração, através do aprofundamento dos seus conhecimentos. É isso que eu desejo, é isso que eu também estou me propondo, porque todos estamos juntos e iguais nesse desafio. Um beijo no coração. Obrigado, Rogério, pela oportunidade. Que Deus te abençoe na tua missão de escutar as pessoas e de ajudar as pessoas a escutarem a si mesmas. Eu que te agradeço, meu querido. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Nós estamos ficando por aqui e vocês vão poder assistir a live na íntegra daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço, Newton, mais uma vez. Muito obrigado e boa noite. Beijo, muita paz.